Somos gratos ao Senhor pelo ministério da nossa juventude, os nossos adolescentes e jovens que hoje estão iniciando esse novo ministério entre eles, que é o coro. Damos graças ao Senhor pelo trabalho do nosso regente Neto e dos esforços dos irmãos e irmãs em também continuar adorando ao Senhor através do canto coral. Que bênção, que Deus continue abençoando a vida dos irmãos e das irmãs. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo no Evangelho de Mateus, no capítulo 16. Evangelho de Mateus, capítulo 16, eu quero ler a partir do versículo 13 até o versículo 20. Evangelho de Mateus, capítulo 13, ou melhor dizendo, até o versículo 18. Até o versículo 18. A minha é uma alegria ver aqui a nossa irmã Natália. Que bom, irmã, vê-la conosco novamente. Bênção tê-la com a gente, com toda a família. Que alegria tê-los conosco. Também o Silas e a namorada, que alegria tê-los conosco. Muito obrigado aos nossos visitantes, muito obrigado. Quero dizer para você que nessa noite não tem sermão. Hoje é aniversário da igreja. Nós vamos fazer uma breve reflexão, porque ninguém merece sermão no dia do aniversário, não é verdade? Nós vamos celebrar e vamos ver nesses textos duas verdades fundamentais nas quais a igreja está estabelecida. Veja comigo o Evangelho de Mateus, capítulo 16, do versículo 13 ao verso 18. Diz assim a palavra: Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: Quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: Uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: Bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu quero rapidamente falar de duas verdades fundamentais nesta conversa de Jesus com os seus discípulos sobre a igreja. E quando nós falamos sobre a igreja, a primeira verdade que precisa ficar muito clara é que a igreja é coisa de Deus. A igreja é lá do alto. A igreja é do céu. A igreja é movimento do céu na terra. A igreja não é construção humana, a igreja não é uma invenção, uma intencionalidade humana, tão somente a igreja é movimento de Deus na terra. Veja a pergunta de Jesus sobre si mesmo aos discípulos. Ele pergunta aos seus discípulos: o que o povo está dizendo a meu respeito? O que o povo diz sobre mim? Quem eles acham que eu sou? Qual é a minha origem, de onde venho, para onde vou? O que vocês estão escutando a meu respeito aí, mundo afora? Alguns vão dizer que Jesus queria fazer a sua medição de audiência, saber se ele estava bem na fita, se ele estava bem estabelecido no ranking humano. De forma nenhuma, de forma nenhuma. E então
eles vão revelar uma grande dificuldade de conhecer a Jesus, de identificar a Jesus, de saber quem é Jesus. E veja a resposta que eles vão dar a Jesus acerca do que eles ouviram. No versículo 14, eles responderam: olha, uns dizem que o Senhor é João Batista. João Batista já havia sido decapitado e ressuscitado. Outros dizem que é Elias, um dos grandes profetas do Antigo Testamento, que era propriamente um tipo de Cristo, mas não era Elias. E outros vão dizer: o Senhor é Jeremias ou alguns dos profetas. Ou seja, eles estavam olhando para Jesus com os olhos na história, no passado. Eles estavam olhando para a sua realidade diária, para o movimento de Deus na história, diante dos vossos olhos, mas as pessoas estavam vendo Jesus como uma referência, como alguém que viera no passado. E aí então, Jesus vai fazer outra pergunta. Olha, isto eu quero saber o que eles disseram, mas agora me digam vocês. Fala para mim vocês. O que eu sou para vocês? Quem eu sou na vida de vocês? Falem para mim, contem para mim. Qual é o pensamento, qual é a sua ideia, qual é a concepção que vocês têm sobre mim, sobre a minha pessoa? Quem eu sou para vocês? O que eu sou na vida de vocês? Aí a resposta muda. A resposta é outra. Veja o que eles vão dizer, versículo 16. Respondendo Simão Pedro, disse: ó Senhor, Tu és o Cristo, Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Meus irmãos, isso faz toda a diferença. E é exatamente isto que Jesus quer pontuar na vida da igreja, na vida dos seus discípulos, das suas discípulas. E é isto que nós precisamos compreender acerca de a quem pertence a igreja e de onde vem a igreja, qual é a origem da igreja. Pedro vai levantar a voz representando o colegiado dos apóstolos e vai dizer: ó mestre, Tu és o Messias, Tu és o Messias, Tu és o aguardado pelo nosso povo, Tu és o amado da nossa alma, a nossa expectativa, a nossa esperança está diante dos nossos olhos. A palavra Cristo é a palavra grega que traduzida quer dizer Messias na língua hebraica. Messias é a mesma ideia de Cristo no hebraico, Messias, no grego, Cristo. E esta identidade de Pedro olhando para Jesus, ele está olhando toda a revelação de Deus na Torá, na revelação bíblica, no Antigo Testamento, na história, e ele está dizendo: o Senhor é o Deus que veio do céu. O Senhor é o Cristo aguardado, o Senhor é o Messias, o Senhor é o Filho do Deus vivo. Ô meu irmão, eu quero dizer para você que a igreja, ela é do céu, porque o Deus vivo é que edificou a igreja, que estabeleceu a igreja na pessoa do seu Filho. Foi Ele. É dele e é para ele todas as coisas. E isto não vem de nós, é coisa de Deus. Mas a segunda ideia que nós temos aqui é que a igreja também, se ela é do céu, se ela é de Deus, ela é feita por pessoas como você e eu. Ela é feita por gente como você e eu. Se ela é um movimento do céu, ela se estabelece na terra a partir de pessoas tão simples quanto você e eu. Porque veja só o que Jesus vai dizer na sequência da resposta de Pedro. Respondeu, olha só, versículo 17. Então Jesus lhes afirmou: bem-aventurado és, Simão Barjonas,
Olha que coisa bonita. O texto apresenta Pedro como Pedro. O evangelista Mateus apresenta Pedro como Pedro. Pedro é o nome que Jesus deu ao Simão Barjonas. Pedro é o nome mudado do Simão. Vocês conhecem essa história. Mas agora, Jesus não o chama de Pedro. Jesus o chama de Simão, que era o nome materno dele, que era o nome que a família havia dado para ele. Mesmo depois de Jesus ter mudado o nome de Pedro, mudado a história de Pedro, tirado ele da sua miséria, da sua mediocridade e colocado ele na história, agora ele vai dizer: Simão, você é um bem-aventurado, Simão, porque isso não vem de você. Isto é revelação de Deus para você. A igreja, ela é chamada, ela é construída por pessoas como Simão Pedro, como o Simão Barjonas. Barjonas é da onde ele é, filho de Jonas, mas ele é Simão. Simão, um homem pescador de certa idade, avançado, um homem que estava tocando a sua vida naquela região que ele chamava de Mar da Galileia, que na verdade é um lago, e a sua vida era aquele movimento muito medíocre ali, em torno do lago, como um simples pescador, mas que quando Jesus o viu, quando Jesus olhou para ele falou: vem fazer história comigo, eu te farei pescador de homens. E Deus mudou a história desse homem e colocou um novo nome na história desse homem. Tu serás chamado Pedro, fagulha de rocha. E agora ele está dizendo o que nós precisamos compreender o que é a igreja. A igreja é formada por pessoas como você e eu. Pessoas falíveis, pessoas que têm as suas idiosincrasias, que têm as suas dificuldades, que têm as suas incompreensões, que têm os seus problemas, as suas lutas, as suas dificuldades, mas torna-se um povo especial, torna-se gente especial, torna-se pessoas especiais, torna-se homens e mulheres especiais, porque elas foram reveladas, a estas pessoas foi-lhes revelado o Cristo de Deus. Veja o que Jesus vai dizer na sequência, porque, versículo 17, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. O que Jesus está dizendo para Simão: Simão, o que você acaba de dizer, que eu sou o Cristo, esta expressão que sai do teu coração, da tua mente, da tua alma, essa expressão que está muito clara, latente na tua vida, isto você fala porque Deus revelou a vocês, eu fui revelado do céu para vocês, o Pai me revelou a vocês, ou seja, não é porque vocês me descobriram, mas porque o Deus eterno revelou a mim nos seus corações, e essa faz toda a diferença. Então, a primeira verdade que nós precisamos entender sobre a igreja é que a igreja é do céu, igreja é de Deus, igreja é movimento do céu na história, mas a igreja também é formada, é construída por homens, por mulheres, por gente simples, mas por gente simples que receberam a revelação de Cristo Jesus na sua história, de pessoas que foram tocadas, movidas pelo poder de Deus em sua história pessoal. A igreja, ela é formada durante toda a sua história por homens e mulheres que foram movidos individualmente pela graça de Deus em Cristo Jesus. É isso que Jesus está dizendo. Deixa eu falar uma coisa para vocês, que a teologia, quando ela fala de igreja, ela faz uma divisão para a gente compreender melhor o que é a igreja. Igreja é povo de Deus, mas nós temos um conceito do que nós chamamos de igreja gloriosa.
A igreja gloriosa, ela é composta de todos aqueles que em Cristo Jesus morreram. Esta é a igreja gloriosa. Todos aqueles que em Cristo Jesus estão na glória eterna. Esta é a igreja gloriosa. Nós estamos vivendo o tempo presente e nós somos a igreja militante. A igreja militante, ela é composta de pessoas que vivem pela fé no Cristo ressurreto, como você e eu. Igreja como povo de Deus, que está vivendo nessa época, nessa era, nessa geração, em todos os lugares da face da terra, é a igreja militante, que milita. Mas nós somos uma igreja triunfante. Tantos que estão glorificados, quanto que estão igreja militante, nós somos igreja triunfantes, porque nós triunfamos sobre a morte. Tantos os gloriosos, os que estão glorificados foram triunfantes, como nós seremos triunfantes, porque Cristo nos chama para a eternidade. Isso eu preciso dizer para você, porque hoje nós estamos celebrando 65 anos de vida desta igreja. E é claro que nós estamos com os nossos olhos focados nesta igreja, com o nosso coração celebrando os movimentos de Deus nesta história que Deus está construindo nesse espaço da nossa cidade, da nossa capital, na vida de pessoas, de homens e mulheres, de famílias que no passado foram movidos por Deus para aqui começarem esta obra que é santa. E quando eu falo da nossa irmã que está conosco, eu olho para a história dela. Ela veio de Santa Catarina com a sua família, já servindo ao Senhor, nossa irmã Natália, e chegando aqui, procurou uma igreja. E qual igreja o Senhor a levou? Nos trouxe aqui. Ela veio para cá, e aqui ela trouxe a sua família, e aqui ela se tornou membro, e aqui ela se esforçou, ela deu aula de escola dominical, ela preparou muita gente aqui na igreja. Nesta igreja ela envolveu-se com a sua família, e hoje o que nós temos, como Dona Natália, tantas outras famílias foram colocadas, foram chamadas, foram envolvidas para consolidarem a história que nós temos nesses 97 anos ou 65 anos de organização, porque é movimento de Deus ao coração de cada crente inserir-nos em uma comunidade local, porque a igreja é de Deus. A igreja não tem outro sobrenome. A igreja é de Jesus, o nosso Cristo. Não há outro sobrenome que importa que seja adorado. É Cristo Jesus. Mas ela é formada por pessoas como você, pessoas como eu, cuja história foi modificada pela revelação de Cristo em seus corações. E aí, então, é igreja. E veja que esta igreja ela faz parte de um grande rebanho, um grande rebanho. Nós aqui celebramos, adoramos do nosso jeito, com nossos valores, com os nossos pressupostos teológicos, doutrinários, com a nossa identidade como família de fé, como irmãos e irmãs que amam-se e amam ao Senhor. Nós temos o nosso modo, o nosso jeito, a nossa própria história, mas a nossa história está inserida numa história maior, numa família maior, numa grande família da fé, que ultrapassa a nossa era, a nossa geração, o nosso século, e séculos anteriores e séculos futuros haverão de estar todos juntos diante do Cordeiro, louvando e adorando o Cristo da nossa fé. Por isso é que nós celebramos esta data com expressiva gratidão a Deus, porque os nossos olhos não estão contemplando apenas esse momento histórico, mas os nossos olhos estão vendo todo o povo de Deus, que dobra os joelhos e diz: Tu és o Cristo da nossa fé, o Filho de Deus. Meu irmão, minha irmã, eu quero deixar essa palavra ao seu coração nesta noite e convidar você que talvez ainda não tenha tido essa profunda experiência de ser
revelado Cristo ao seu coração. Ore a Deus, ore a Deus, ore ao Senhor para que o Espírito Santo de Deus mova o seu coração, que os seus olhos sejam tirados as escamas para que você veja o Cristo da nossa fé, para que você seja encontrado, reconciliado com Deus em Cristo Jesus, tornando-se membro responsável de uma igreja, a igreja de Cristo. Oxalá seja esta igreja que você venha adorar a Cristo conosco. Dá-nos, pois, esta bênção, que o Cristo da fé continue edificando a igreja que é dele, que o Cristo da nossa fé continue revelado a outros e outras, para que o Evangelho continue prosperando diante de nós, para a nossa alegria, para a glória do Senhor da igreja. Amém. Quero convidar, então, o coral jovem para a sua